Olá, que bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista no Planalto, uma igreja que serve a Jesus, uma igreja focada em Jesus. Nesse momento eu quero pensar com você sobre uma temática muito especial, preciosa e sem dúvida nenhuma muito prática. Uma temática que diz respeito à minha vida e à sua vida. Até porque é uma temática que fala sobre escolhas e sobre resultados das nossas escolhas. Quero pensar com você quando as minhas escolhas mudam a minha realidade. A gente vive num tempo onde a gente deseja muito que as realidades sejam alteradas, mudadas, transformadas, mas eu queria que você entendesse que muitas coisas dependem das suas escolhas. Dependem da direção da tua vida, dependem do dia que você acorda, pensa sobre o que vai fazer e não apenas pensa, mas executa, mas faz, mas determina algumas escolhas para o seu coração. A Bíblia vai falar para a gente sobre uma mulher, era uma mulher cananeia, e o texto da qual eu vou refletir nesse momento com você, ele está baseado em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, que diz assim para nós: partindo dali, Jesus chegou a uma região chamada Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram e pediram a ele: Senhor, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Ele então lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou completamente curada. Que bom olhar para essa história e ver o quanto que a Bíblia tem ensinamentos para nós. Quando eu olho para a história dessa mulher, e as mulheres nos ensinam muitas coisas, as mulheres, mães, filhas, irmãs, amigas, tem muito a nos ensinar. E essa mulher vivia num contexto diferente do nosso, muito desprezada, como sendo uma parte da escória da sociedade. Ela se sentia e se percebia dentro desse contexto, mas isso não foi suficiente para impedir com que ela tomasse algumas atitudes e aquilo mudasse a realidade dela. O que estava acontecendo aqui? Jesus estava passando, indo para uma região chamada Tiro e Sidom, era uma região distante. Jesus não tinha viajado tão longe quanto viajou quando pequeno para o Egito, mas ele viajou aqui nessa ocasião para essa cidade, desenvolvendo, ampliando e revelando o seu ministério. Eu não tenho dúvida que Jesus sabia sobre tudo que ele passaria e sabia o quanto que isso seria relevante na vida das pessoas que estavam ao redor, vendo as experiências que ele estava passando. Essa mulher toma algumas atitudes e faz algumas escolhas que mudam a realidade dela. A gente brinca muito, principalmente na internet, aquela ideia de expectativa e realidade. Coloca como as pessoas pensam e como de fato é aquela situação. A expectativa é algo que gera muito a mente e o coração das pessoas, principalmente impulsionando-as a agir. A expectativa, ela muitas vezes ela é boa, mas às vezes ela é adoecedora. A Bíblia vai nos revelar em Provérbios capítulo 13 que a esperança que se adia, ela adoece o coração. Ou seja, há um coração aflito, ansioso, angustiado, quando ele tem expectativa de algo que ocorra e aquilo não ocorre. Talvez você nesse momento está vivendo um momento em que você está desejoso que uma realidade seja transformada e você fica na esperança, na expectativa. Eu estou esperando que venha uma coisa do céu, que Deus fale algo ali comigo, ou que Ele faça algo. O que Deus tem que fazer, Ele já está fazendo. Talvez existam coisas que você precisa fazer.
Por isso que pensar sobre algumas escolhas que mudam a minha realidade é pensar sobre ações práticas que eu preciso tomar como providências para vencer as demandas que eu estou vivenciando no atual momento que eu estou inserido. Existe também um tipo de pessoa que fantasia muito as realidades que estão inseridas. Às vezes elas têm uma perspectiva muito mais fantasiosa da vida do que real, muito mais uma percepção de um nível que a mente tenta alcançar para poder suprir um pouco, afagar um pouco a alma, o coração diante da angústia, mas quando a gente vai se deparar, vai um pouco à frente, a gente percebe que aquilo ali era engano, porque muitas vezes o coração é enganoso, porque muitas vezes a nossa mente é enganosa e aí a gente fica inerte, precisando tomar algumas atitudes e providências na nossa vida. Você tem realidades na sua vida que precisam ser alteradas? Eu queria que você entendesse que essas realidades serão alteradas através de algumas escolhas que você e eu precisamos fazer. Mesmo que você esteja num momento e contexto onde tudo se levanta contra você, onde tudo parece muito difícil, eu queria que você olhasse um pouco para a vida dessa mulher. Uma mulher desprezada como mulher da época, uma mulher que não tinha uma relação familiar de um marido, porque a Bíblia também não cita, mas diz que ela tinha um grande problema. O problema dela era que a sua filha era acometida de um grave mal. A sua filha estava endemoniada, tinha muito tempo, e isso era uma tragédia dentro daquela casa. Eu começo a perceber algumas escolhas que essa mulher fez e que mudaram a realidade dela. A primeira escolha que eu queria compartilhar com você e queria que você guardasse no seu coração é a capacidade que ela teve de enxergar as suas necessidades espirituais, as necessidades espirituais que estavam ao redor dela. Ela não apenas olhou no âmago do real ou nas questões apenas ao redor. Ela olhou para dentro dela, olhou para a casa dela. O que eu aprendo com essa mulher? Ela olha para o outro, ela olha para o seu lar, ela olha para a sua casa, ela tira um pouco o olhar de si mesma, do seu próprio umbigo, e ela olha para a relação com a sua filha. Eu e você precisamos e temos o desafio de mudar realidades, mas isso não vai acontecer se nós não fizermos o que essa mulher aqui fez. Ela começou a olhar ao redor, começou a olhar para a sua casa, ela não estava pensando em si mesma. A gente vive um tempo e um mundo de muito egoísmo, as pessoas pensam muito em si e apenas em si. E às vezes isso está ocorrendo não apenas lá fora, mas principalmente dentro de casa. Existem verdadeiras relações de competição dentro dos lares, existem relações de individualidade extrema dentro de casa. Mas aquela mulher é capaz de, mesmo em meio àquele contexto social que ela estava inserida, olhar para dentro de si, mas olhar também para dentro do seu lar, capaz de olhar para o outro, olhar para a sua filha. Ela não camuflou o seu problema. Você sabe qual é a maior necessidade de uma pessoa? É de fazer exatamente o que essa mulher fez, ter um encontro real, genuíno com Jesus. Mas é ter a noção e a percepção de que eu e você precisamos nos atentar para os aspectos espirituais. Você tem um corpo físico, você tem uma expressão também da alma, da sua psique, das suas emoções, mas você também é alguém e é um ser espiritual. E com base nisso, às vezes a gente não se preocupa. Eu quero convidar você a ter uma visão sobre as coisas espirituais que estão acontecendo na sua vida. Ela enxergou a fraqueza do seu próprio lar. Ela olhou para o seu próprio contexto. E a Bíblia vai dizer que essa mulher saiu gritando em direção a Jesus. A dor da alma dela era muito grande. Ela vai em direção a Jesus, aqueles discípulos estão vendo aquilo. E eu queria convidar você para poder olhar para si mesmo nesse momento e ver as suas reais necessidades espirituais. Nós estamos falando sobre as nossas escolhas mudando as nossas ou a nossa realidade. A primeira coisa que essa mulher fez foi olhar num âmbito ou sobre um prisma espiritual para a sua vida e para a sua casa.
Você precisa ver os seus erros? Claro que sim. Quando eu começo a olhar para mim, para minha casa, eu vou ver muitas falhas? Claro que sim. Eu vou ver necessidades? Sem dúvida nenhuma. Mas a maior de todas as necessidades que eu vou enxergar e que eu preciso acertar é a necessidade espiritual. Aquela mulher teve a realidade dela transformada porque ela foi capaz de fazer isso. A segunda coisa que eu vejo e que eu aprendo com o texto é a vontade e a motivação dela de buscar ajuda. Muitas vezes nós somos estimulados a algumas coisas e muitas vezes nós temos motivação. E qual é a diferença? O estímulo vem de fora para dentro. A motivação vem de dentro para fora. Ela estava motivada porque a dor, a intensidade e a necessidade real de mudar o que ela estava vivendo era muito grande. E o que ela revela aqui para mim com essa segunda atitude? Ela revela para mim e para você que a sua escolha teve um resultado muito positivo, porque ela teve competência para demonstrar a sua incompetência. Ela teve capacidade de revelar a sua incapacidade. Ela foi competente o suficiente para buscar ajuda, denunciando a sua própria incompetência. Eu queria que você entendesse que não é para você ter vergonha da sua história. Ela não teve vergonha de reconhecer que nada ela podia fazer. Ela passou pelo meio das pessoas, ela saiu gritando, ela saiu chorando, e talvez ela estava no meio ali de parentes, de amigos, de familiares, de pessoas que eram seus vizinhos. Ela não se importou porque tinha uma motivação maior dentro dela. Ela queria mudar a sua realidade e ela grita por ajuda. Teve um determinado momento que ela expressa até em choro e pranto o que ela estava vivendo. Alguns até ouvem essa história de chorar e dizem o seguinte: chorar é para os fracos. Talvez você está me vendo e me ouvindo e pensa assim. Eu quero dizer para você que não. Chorar é uma expressão do nosso próprio organismo em demonstrar que algumas coisas não estão bem ou estão muito bem. Às vezes, claro, existem choros de alegria, mas o choro é uma expressão que mexe muito. É um resultado de uma mexida com a nossa emoção. A Bíblia vai dizer que Jesus chorou, que ele se entristeceu. O choro faz parte da nossa vida. Eu não sei o quanto que você tem chorado sozinho ou chorado com alguém. Eu quero convidar você hoje a chorar aos pés de Jesus. A sua realidade pode ser mudada quando você faz essa melhor escolha. Às vezes nós continuamos com problemas que nós não estamos buscando as ajudas corretas. Nós estamos canalizando aquilo ou para aquilo que não dará resultado. Às vezes nós somos, por exemplo, prepotentes, nós somos egoístas, nós somos arrogantes. Às vezes a gente tem sido altivo na nossa fala, no nosso jeito. Às vezes nós buscamos outros caminhos que não resolvem. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos de nada mais, nada menos do que a ajuda de Deus. Não temos que ter medo, não temos que ter vergonha, mas nós precisamos pedir ajuda àquele que pode nos ajudar. E dizer como ela disse: Deus me socorre, Jesus, filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de mim. Eu queria convidar você nesse momento a canalizar os seus problemas, os seus dilemas, a realidade que você precisa alterar e mudar em relação a Jesus. E você pode fazer isso agora onde você está. Aquela mulher vai até os pés de Jesus, chora pela sua filha, expõe a sua dor, rasga a sua alma, diz ela está possuída pelo maligno. Ela coloca para fora tudo que ela estava vivendo, ela revela sobre todos os limites ultrapassados o que há de mais trágico na relação familiar que ela está vivendo. Pode ser que você está vivendo um momento de tragédia dentro da sua casa nesse momento, com as pessoas que você está morando perto e que estão juntos de você. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, tios, parentes. Eu não sei. Pode ser que você esteja vivendo momentos de tragédia. Canalize a sua dor, a sua angústia, o seu pedido e o seu clamor para aquele que pode fazer tudo na sua vida. A terceira coisa que eu vejo que essa mulher teve a sua realidade transformada foi porque ela fez também uma escolha muito importante. Ela fez a escolha de vencer todas as barreiras. Sabe por quê?
por causa do amor que ela tinha no coração dela. Naquele momento ela vai demonstrar o seu amor, ela venceu toda a vergonha, todas aquelas pessoas, e ela foi até Jesus. Você sabia que a gente precisa aprender mais sobre amor? A gente ouve e fala muito sobre amor. Aliás, a hashtag que está no topo das hashtags é a palavra love. Você vai perceber que há milhões e milhões de pessoas que fazem essa citação todos os dias. Mas parece que a gente vive numa conjuntura onde há falta de amor, e eu concordo com você. O que a gente vê muitas vezes por aí são expressões de sentimentos, de carinho, mas não são as expressões reais e concretas de amor. E eu e você precisamos aprender sobre amor. A Bíblia vai dizer para nós, em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Ele não busca os seus próprios interesses, ele não se perde em devaneios da vida, ele surpreende as pessoas, ele tem fundamento, ele tem base, ele tem solidificação, ele não é volúvel, ele não é algo que o vento vem, bate e leva, ele é algo concreto. E por ser o amor algo concreto, existem na palavra de Deus muitas expressões sobre esse amor, sobre essa entrega. Inclusive a palavra de Deus vai nos falar, e através das expressões paulinas, que há três coisas muito importantes: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas elas, sabe o que ele diz? A maior de todas elas é, sem dúvida nenhuma, o amor. No céu, por exemplo, nós não precisaremos de fé. No céu nós não precisaremos de esperança, mas a Bíblia diz que permanecerá o amor. Com amor nós destruímos as mágoas, com amor nós destruímos ressentimentos, nós destruímos o ódio, nós destruímos as frustrações, as crises, as incertezas. O amor renova, o amor rejuvenesce, o amor liberta, o amor ele é capaz de trazer alegria, o amor é capaz de quebrar barreiras, o amor ele pode transformar a realidade de uma pessoa. Tem muita gente carregando dentro do coração ódio, intriga, inveja ou coisas semelhantes, mágoas que dominam a história e a vida de tanta gente durante tantos anos. A Bíblia diz que nós precisamos ter amor dentro de nós, tem que resolver as coisas que estão mal resolvidas. E a Bíblia vai ensinar como que a gente pode resolver isso. Por exemplo, se você tem algo contra alguém, vá até essa pessoa, resolva essa pessoa, conta para essa pessoa, abra o seu coração. Tem gente que conta para outras pessoas, mas com uma expressão de fofoca. Isso não vai adiantar nada, isso não vai resolver. Eu queria que você entendesse que muitas vezes nós não somos práticos no que a gente precisa ser. Nós não somos leais conosco mesmo naquilo que a gente precisa ser. Sabe por quê? Por causa de uma palavra chamada orgulho. E o orgulho muitas vezes é um gigante na nossa frente. Nós não resolvemos problemas, pois muitas vezes nós nos achamos sempre com a razão. A Bíblia nos ensina que nós devemos e precisamos amar ao próximo. Olhando para a história dessa mulher, ela teve uma capacidade incrível de amar, de anular-se a si mesmo por amor à sua filha. Ela venceu o desânimo. Ela chega apenas, inclusive num momento, a olhar para aqueles discípulos, e aqueles discípulos dizem o seguinte: olha, Jesus, despede dessa mulher porque ela está gritando, despede dessa mulher porque infelizmente ela está atrapalhando a gente. Quem falou isso foram os discípulos, aqueles que estavam seguindo a Jesus. Pode ser que muitas vezes na sua história vão existir pessoas que seguem a Jesus, que são das igrejas, que são cristãs, e que vão desanimar você em alguma coisa na sua fé. Eu queria convidar você para fazer uma coisa: não desanime, persista, progrida, continue, vá em frente. Jesus está ouvindo o seu clamor. Continue mesmo que gritando com a sua alma, expressando a sua necessidade, mesmo naquele momento de tamanha insensibilidade daqueles discípulos, dos quais tentaram impedir o contato daquela mulher, e muitos talvez vão tentar te desanimar. Eu queria que você não desistisse, continue, persista. Qual foi o aprendizado que a gente vê aqui na vida dessa mulher? Ela não desanimou, ela
persistiu, ela continuou, ela não mediu esforços para que pudesse ali, através dos seus atos, buscar uma esperança para que a sua realidade fosse transformada. Sabe por que a realidade dessa mulher foi transformada? Porque ela fez a escolha certa na direção certa. A quarta coisa que eu queria compartilhar com você nesse momento: o que muda a minha realidade é o que eu faço e o que eu escolho. Portanto, o que eu queria que você aprendesse é o seguinte: Jesus não atendeu aquela mulher num primeiro momento. O seu pedido não foi atendido num primeiro instante. Não foi num primeiro clamor. Nossa, mas que estranho, parece até que Jesus era uma pessoa que não se atentava para a dor que ela estava vivendo. Não, Jesus sempre foi um grande estrategista para mostrar ao homem o seu amor e para retirar e extrair do homem o melhor que ele poderia no que diz respeito a aproximar-se de Deus. Uma pessoa naquele tempo que não era judia era chamada de gentia ou gentio. E aquela mulher, como cananeia, ela era considerada dessa forma. E o apelido daquelas pessoas era cachorrinho. Eram chamados como de cães ou de cachorrinhos. E Jesus está dizendo naquelas palavras, quando a gente lê um texto aqui, ele estava dizendo que queria fazer uma obra e deveria fazer uma obra no meio, primeiramente, do povo seu, dos judeus, para depois ir até ela. Ele estava testando a fé daquela mulher, ele estava vendo o quanto que ela estava envolvida no seu clamor, o quanto que ela estava convicta de que queria que a sua realidade fosse mudada. Aquela mulher, quando ouve aquilo, em que Jesus inclusive fala para ela: olha, eu não tenho agora a possibilidade de atender você. Ora, você é considerada como um cachorrinho ou como um cãozinho. Ela poderia mesmo olhar para Jesus e dizer em outras palavras: nossa, Jesus, que ignorância. Nossa, Jesus, que falta de amor. Nossa, Jesus, você parece mesmo com esses outros homens que tentam me impedir de alcançar e experimentar essa maravilhosa graça. Mas não, ela poderia pensar tantas coisas, poderia pensar sobre um aparente desprezo de Cristo, mas ela insiste e diz o seguinte para Jesus no versículo de número 27, os cachorrinhos podem comer as migalhas que caem da mesa do Senhor. O que ela estava dizendo? Jesus, eu creio tanto no teu poder. Jesus, eu sei o tanto quanto o Senhor pode fazer. Jesus, não há outro que eu possa correr e gritar em direção que não seja o Senhor. E mesmo que sobrem pequenas migalhas da tua mesa, Senhor, o Senhor é tão poderoso que essas poucas migalhas são capazes de nutrir e suprir todas as minhas necessidades. Ah, gente, quando Jesus ouviu isso, ele percebeu tamanha fé daquela mulher. Chega a dizer que viu um tamanho incrível de fé na vida daquela mulher. Ela sabia que Jesus podia curar. Ela sabia que Jesus podia transformar. Ela sabia que Jesus podia resolver. E a realidade dela foi totalmente transformada, porque ela fez escolhas voltadas e em direção a Jesus. Muitas coisas podem nos desanimar. Tem muitas coisas nesse momento tentando desanimar você, tentando esmorecer o seu coração, tentando você desistir. Mas sabe o que Jesus diz para ela depois de tudo aquilo? Ele diz o seguinte para ela: moça, senhora, mulher, vá em paz, porque a tua filha está liberta. A Bíblia diz que aquela menina foi curada, liberta e totalmente transformada pelo poder de Jesus. Ela mostra que o caminho da persistência era o caminho que ela tinha que ter trilhado. Ela mostra que o caminho da desistência era um caminho que realmente ela não tinha que ter trilhado. Ela apresenta com a sua vida que as escolhas que ela faz mudaram a sua realidade, porque ela fez escolhas em direção ao Mestre Jesus. Portanto, eu queria finalizar essa palavra dizendo para você: não desista, persista em fé naquele que pode todas as coisas. Jesus pode todas as coisas. Perceba que a sua fé vai ser lapidada dia após dia em Cristo.
Perceba que você pode alcançar muitas coisas. Perceba que a sua realidade pode ser mudada de acordo com as escolhas. Não se deixe desanimar. Entenda que esse momento Jesus está cuidando de você, está cuidando dos seus queridos, e faça como aquela mulher. Visualize da melhor maneira uma vida em direção a Jesus. Tenha capacidade de enxergar a sua vida espiritual olhando para os que estão espiritualmente ao seu redor. Tenha motivações, desejo, constância em pedir e buscar ajuda, mas ajuda certa, de líderes, de amigos, mas principalmente da presença da pessoa de Jesus. Outra coisa que ela fez que eu queria que você guardasse no seu coração: seja você e eu, sejamos nós capazes de romper barreiras pelo amor. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, e ele precisa reinar dentro da nossa casa e da nossa vida. E a quarta coisa, que entenda que Jesus não atendeu em primeiro momento, mas porque ele tinha uma estratégia para tratar, lapidar, sarar e curar a vida daquela mulher e da sua filha. A maior de todas as curas que foram alcançadas naquela casa foi a cura espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus possa fazer você prosperar em tudo que faz, que as suas realidades sejam mudadas com base em excelentes escolhas voltadas para Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Até uma próxima.